Bem-vindo ao canal Bernardo 80. E esse vídeo mudar um pouco o assunto aqui, a temática, e falar sobre defesa pessoal. A importância de praticar uma arte marcial, uma defesa pessoal nos dias de hoje, ou pelo menos você ter um conhecimento básico, uma noção de como se defender. Em breve, não gosto de me comprometer, vou gravar tal tipo de vídeo, mas se eu tiver uma luz, uma inspiração, pretendo compartilhar um pouco das técnicas que eu aprendi aqui em Israel, técnicas de defesa pessoal, técnicas que eu tenho conhecimento no Brasil, como Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê e Krav Maga, as técnicas que aprendi aqui trabalhando na área de segurança de Israel. Então, eu já pensava em gravar um vídeo com esse tema, mas o que me levou a fazer essa reflexão de hoje foi no meu trabalho. Temos um trabalho bem simpático aqui, trabalhamos com crianças, o tratamento de crianças excepcionais, meu trabalho atual em Israel. Já trabalhei anteriormente na área de segurança daqui, e nesse trabalho eu tenho um chefe, o diretor da escola que eu trabalho, é uma pessoa muito querida, muito calma, muito querida. E aconteceu uma situação bem desagradável. Ele foi atacado por uma pessoa que por uma pessoa que tem um filho nessa escola, não uma criança especial necessariamente. Ele tem um filho que vai no setor de piscinas, que é um setor que eu não trabalho aqui, não sei exatamente o que é, mas enfim. E esse cidadão aí é um cidadão não querendo fazer nenhum tipo de preconceito, ou chamado em hebraico Gizanut. É um cidadão árabe. Alguns árabes aqui são... Alguns árabes não, a maioria dos árabes aqui são pessoas bem adaptadas à sociedade israelense. Mas tem uns aí que, vou dizer, meu amigo, que tem um comportamento bem agressivo e não conseguem se adaptar bem. O israelense aqui é muito difícil agredir alguém, a não ser quando é os casos que há briga entre israelenses, é mais os casos de briga de trânsito, quando ambas as partes já estão destemperadas. O israelense tem uma personalidade forte, mas não é agressivo. O israelense não é... Ele tem uma personalidade que parece agressiva, bem imponente, mas o israelense não é de brigar, trocar socos. Eles têm um conhecimento muito grande em artes marciais, o Krav Maga, e quando acontece uma briga, que é muito raro, eles não usam o Krav Maga, eles não usam o conhecimento de Krav Maga numa briga entre israelenses. Eles vão usar se a pessoa, sim, for uma pessoa que apresentar perigo, tiver uma arma, né? Enfim. Mas daí o que acontece? Esse cidadão aí acabou atacando o diretor da nossa escola. Eu não estava presente na situação. Eu não gosto de brigar, embora tenha conhecimento, embora já tenha precisado, como relatei também no vídeo, que já precisei brigar para me defender, mas é uma coisa que eu não gosto. Mas eu queria estar nessa situação. A gente nunca deve dizer, se eu tivesse eu teria matado o cara, teria feito tal coisa, porque a gente não sabe exatamente o que a gente faria, como reagiríamos. Mas olha, eu não posso precisar exatamente o que eu faria, mas acho que não ia prestar muito não. Se eu tivesse ali, cara, não ia prestar muito não para esse cidadão aí. Então, pelo que me contaram, ele agrediu o diretor da nossa escola. Só haviam mulheres presentes, haviam apenas mulheres presentes nessa situação. Não havia quem pudesse ajudar ele sofreu vários ataques. E no final das contas veio a polícia já levou o cidadão. Mas aí o tema inicial do vídeo, que é a importância de ter conhecimento de artes marciais. Por quê, cara? Nesse mundo, embora no nosso cotidiano seja muito difícil, dependendo de como nós somos também, né, do nosso comportamento, nos envolvermos em brigas por aí, situações de vias de fato, brigas de rua. Isso não seja comum no cotidiano das pessoas, até no cotidiano das pessoas que realmente gostam de sair para procurar briga. Acredito que não seja tão comum também, não é todo dia que uma pessoa sai encontrando briga. Enfim, por mais que ter que brigar ou ter que se defender possa parecer uma possibilidade remota, é muito importante ter o conhecimento de alguma arte marcial. Para quê? Para você poder se defender numa situação que alguém injustamente
lhe agredir ou agredir uma pessoa que você conhece, um amigo seu, um parente seu, e uma pessoa que você precise proteger nessa situação. Então é muito importante ter esse conhecimento. A melhor coisa também, o Krav Maga é uma arte marcial bastante eficaz. No Krav Maga não é como no Jiu-Jitsu ou no Muay Thai, que você aprende golpes para sair atacando, provocando briga, mas que você aprende golpes responsivos, ou seja, o tipo de golpe que você utiliza, responsivos não, golpes reativos, que são golpes que você utiliza para reagir a uma determinada situação, se defender. Então o Krav Maga é uma arte muito boa, uma marcial muito boa, você aprende a manter a distância correta de um possível atacante. Eu já tive uma situação aqui, eu tinha uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica era como uma moto, isso tem muito pouco no Brasil, essas bicicletas elétricas. Em alguns lugares como São Paulo tem bicicletas elétricas, aqui em Jerusalém, em todo Israel isso é muito comum. E eu tinha uma bicicleta elétrica que ela era como uma moto, andava a 40 por hora e eu utilizava ela no trânsito. E aconteceu uma situação que eu estava completamente de acordo com a lei, andando na borda da pista, dando passagem, com capacete. E aconteceu uma situação que um senhor num carro começou a me xingar. E eu respondi para ele na situação. O cara deu um buzinaço, gritou na janela. O ideal é que eu tivesse me mantido em silêncio, mas na situação... Então, continuando, o colega meu tinha ligado aqui para saber a situação do nosso diretor. E ele, embora tenha sido bastante atacado, as feridas foram superficiais e a polícia levou esse cidadão, que vai depor e provavelmente seja preso, né, que é o que ele merece por esse ataque aí traiçoeiro, covarde. Então a situação que eu estava relatando, que eu estava então conforme a legislação, me locomovendo conforme a legislação, utilizando o capacete, tudo certo, utilizando a iluminação adequada da bicicleta, tudo certo. Quando então esse senhor aí, cidadão, passou pela minha bicicleta buzinando, gritando, e eu apenas falei para ele que eu falei Lefi Arok, que em hebraico quer dizer conforme a lei, Ani Lefi Arok, eu estou conforme a legislação. E o cidadão então parou o carro, ele estava no carona e era um senhor cidadão, né? Ele era uma pessoa ali bem grandinha de altura e também para os lados, e veio vindo para cima de mim. Eu tive que deixar a minha bicicleta, fiquei próximo a ela também cuidando, embora a gente esteja num lugar aqui onde a grande maioria das pessoas são honestas, nunca se sabem. Essa bicicleta casualmente acabou sendo roubada, não pelos cidadãos de bem aqui. É uma longa história que ainda grave um vídeo, mas existem pessoas que não são boas, a grande maioria das pessoas aqui são boas. Mas enfim, continuando, esse cidadão veio para cima de mim falando um monte de coisa. Na época eu estava muito menos fluente no idioma hebraico, não entendia tudo que ele falava, mas vi que ele veio para brigar. Isso daí eu vi pela linguagem corporal dele, chamado aqui de Sefad Guf, a linguagem corporal da pessoa. E eu parei ele com uma técnica de Krav Maga, que é uma técnica que a gente mantém a distância da pessoa, apenas mantive a distância para ele e falei para ele, Artit Karev, não se aproxime mais. Na situação ele chegou na linha do meu braço tentando passar, ele chegou a encostar no meu braço. Por esse motivo eu já poderia ter deitado ele, mas como é um cidadão israelense, é um cidadão religioso, ele estava muito alterado na situação. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente o que ele entendeu que eu fiz de errado. Na minha concepção, pelo menos, eu estava andando de acordo com a lei. Enfim, e consegui manter a distância dele. Ele era muito, muito maior do que eu, mantive a distância, dei uma empurrada de advertência nele. Eu podia ter acertado. Se eu conseguir uma câmera melhor, onde eu consiga deixar uma certa distância, eu posso mostrar essa técnica, como eu mantive a distância desse agressor e como eu poderia ter destruído ele se ele tivesse tentado alguma coisa mais forte, como me dar um soco. Eu poderia ter ali causado um estrago bem bonito nele, se ele tivesse feito isso.
Não sei se ele também tem algum conhecimento. A grande maioria das pessoas aqui tem conhecimento de artes marciais, especialmente o Krav Maga. Acredito que não era o caso desse senhor. Quem geralmente conhece o Krav Maga não toma uma iniciativa de atacar, até porque se você toma a iniciativa de atacar uma pessoa numa briga, a sua chance maior de êxito vai ser contra uma pessoa leiga, que não conhece nada de arte marcial. Agora, se a pessoa tem conhecimento básico de artes marciais, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Krav Maga, e sabe manter uma distância, e você começar atacando de maneira imprudente alguém, você tá, olha, meu amigo, em uma probabilidade ali muito ruim, uma possibilidade muito grande de se dar mal. Então a arte marcial tem um lado bom de você aprender a se disciplinar e não tomar iniciativa de atacar alguém numa situação de estresse. Se for o caso, você está alterado, argumenta com a pessoa, mas argumenta também de maneira a evitar, a colocar uma água no conflito, não colocar uma gasolina no conflito, né? E então, aí nessa situação, utilizando esse conhecimento, eu consegui manter a distância de um atacante em potencial. Se eu não tivesse conhecimento nenhum, eu tava em maus lençóis ali, cara, né? Tava numa ruim, porque cidadão ali era grande, era forte. Então é necessário ter um conhecimento básico de defesa pessoal, não para sair brigando por aí, mas você nunca sabe quando você vai precisar ter um conhecimento para se defender uma pessoa que você ama, sabe? Você pode estar saindo num rolê com a sua esposa, com a sua namorada, e alguém mal intencionado querer atacar ela, querer atacar vocês. Então é importante ter esse conhecimento para saber se defender numa situação de emergência, ter conhecimento de defesa pessoal para numa situação que você tem ali poucas frações de segundos para reagir, você pelo menos tá mais preparado, tá mais instruído. Se é o caso se for o último caso, que é desarmar alguém, a melhor maneira de vencer um confronto é evitando ele, evitando um conflito, se antecipando de forma a evitar o conflito, sabe? O conflito ele começa de uma maneira latente e ele vai se expandindo, passa por uma discussão mais calorosa, até que pode chegar o momento de ocorrer uma discussão. Então a pessoa tem que aprender na arte marcial também, a identificar a linguagem corporal de um possível atacante, como a pessoa está olhando para você, não deixar a pessoa chegar perto, manter a distância, manter uma distância necessária da pessoa, criar uma linha de distanciamento e atacar não, mas reagir se preciso. Pode ser o caso de fazer um ataque defensivo. Se você cria uma linha de base para manter um possível atacante à distância, você cria uma linha de base e essa pessoa ela invadiu a sua linha de base, pode ser necessário sim fazer um ataque defensivo, como por exemplo utilizar a palma da mão para bater no nariz da pessoa, não para dar um soco, mas bater de mão aberta no nariz. Tomando aqui esse tipo de golpe no nariz, a pessoa ela vai sentir uma sensação bem desagradável e essa sensação vai tirar a vontade da pessoa a lutar. Ela vai ver que ela está envolvida com alguém que tem conhecimento e não vai querer, a não ser que a pessoa esteja armada, é claro, mas a pessoa numa situação que ela é violenta e ela tomou um golpe assim no nariz, ela vai pensar 2, 3 mil vezes antes de atacar essa pessoa. Isso vai acalmar a pessoa. Ou então um golpe aqui na têmpora, um golpe nessa parte aqui vai fazer, isso eu aprendi num curso de defesa pessoal da área de segurança, que se você acerta um golpe forte nessa área, a pessoa ela vai recuar para trás e ela vai ter um tempo ali de 3 segundos que ela vai ficar atordoada, sem reação, e quando ela se recobrar ali, não é que ela vai perder a consciência, mas quando ela recobrar o estado normal, ela vai recobrar desencorajada. Ela já não vai mais querer lutar. Se ela quiser continuar o conflito, ela vai tentar argumentar o que ela entende que é o lado dela, mas já não mais querendo agredir. E se vier agredir, senta ali outra, ou no nariz, ou aqui. Em alguns casos não tem outra alternativa a não ser atacar em pontos vitais do pescoço, genitálias.
Enfim, é importante ter esse conhecimento, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar tê-lo, certo? Então, esse é o canal Bernardo80, mais vídeos sobre os assuntos predominantes do canal, NoFap, Mewing, novos conhecimentos voltados à área do desenvolvimento pessoal, outros assuntos também abordarei no canal, como questão de defesa pessoal, é uma área que eu acho bastante interessante, que eu tenho um conhecimento que eu quero compartilhar aqui, e mais vídeos chegarão aí no canal, conforme também a inspiração chega, né? Graças a Deus, Baruch Hashem. Esse é o canal Bernardo80, Shalom, Leitraot, Peace!